De segunda-feira, agora para conversarmos com a Tânia Cunha, ela que é diretora da Escola Sesc Seridó, aqui na cidade de Caicó, para falar sobre o plano de matrículas, né, o ano letivo 2021. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, é um prazer estar aqui, agradecer pela parceria, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural. E dizer que estamos aqui, né, também, o SESC, mais uma vez, e hoje trazer que a escola está com matrículas abertas. Para 2021? Para 2021. 2020 foi concluído? 2020 concluído. Concluímos 23 de dezembro, porque no início da pandemia o SESC, a escola SESC só parou 8 dias. Então, com toda a estrutura de TI que a gente tem, um apoio de Natal também, a gente conseguiu concluir o ano letivo, não como estava planejado no início, mas no dia 23 de dezembro. E agora trabalhando para 2021. Agora, como é que vai ser o calendário de matrículas? Já está aberto? Já está aberto, né? Abrimos no final de novembro e vamos até o final de janeiro. Certo? Então, estamos lá com matrículas abertas, já estamos fazendo as matrículas dos novatos. Então, as pessoas que desejam que seu filho estude na Escola Sesc, podem ir lá, as matrículas estão no horário comercial, de 7 às 11 e de 13 às 17. Se você quiser um horário específico, né? Eu estou trabalhando, esse horário comercial para mim não serve. Então, é só ligar no telefone do Sesc, certo? Mais precisamente, se quiser ligar direto, a gente tem o institucional da escola. Eu vou dar aqui para vocês. Então, liga que a gente agenda uma visita ou uma matrícula no horário que o cliente assim desejar. Então, você pode até agendar também a hora que vai fazer a matrícula, Sim, não é isso? Nós estamos também recebendo telefonemas e agendando a matrícula. Isso é uma prioridade, já que a gente está nesse momento de não fazer aglomerações, evitar as aglomerações, e todos os alunos que já são da escola estão fazendo sua matrícula por agendamento. A gente está conseguindo, e os novatos a gente pede ou que façam uma visita antes, ou então que possa ligar, certo, no celular 991 49 0148, que aí a gente já deixa agendado. 91 49 01 48. Tânia, aí no caso, as matrículas são presenciais? As matrículas presenciais, seguindo todo o protocolo, né, que todas as instituições hoje tomam muito cuidado com isso, todas as escolas, enfim, o SESC não poderia ficar de fora, né, já que esse protocolo existe desde o nosso retorno presencial em outubro. Porque a escola, ela voltou no dia 5 de outubro. Nós voltamos presencial, com as turmas divididas. Aqueles pais que não optaram pelo retorno presencial ficaram assistindo aulas remotas, os alunos em casa, e a gente optou por beneficiar o pai com os dois tipos, remoto e presencial. O pai poderá escolher, né? O pai, consequentemente, seguindo, em 2021, ele vai poder escolher. E o SESC já tem esse protocolo de segurança sanitária desde outubro. Na verdade, a gente começou a fazer esse protocolo em julho do ano passado, porque a gente previa a volta presencial. Em outubro, a gente já começou a colocar em execução, e para 2021, a gente não vai ter nenhum tipo de problema, porque o SESC já vinha trabalhando na escola com esse protocolo de biossegurança. A estrutura que a escola do SESC hoje oferece, dá para atender essa demanda do híbrido? Com certeza, nós já viemos trabalhando desde outubro, temos todos os equipamentos montados em sala de aula. A aula ela é transmitida simultânea. Quem está na sala de aula assiste, e quem está em casa assiste a mesma aula. Então, nós temos todos os equipamentos montados, as salas de aula, as cadeiras com distanciamento, todo o protocolo, verificação de pressão, pessoas que acompanham as crianças a ida ao banheiro. Então, assim, um protocolo bem estritamente feito pelo nosso setor de saúde do SESC,
certo? Então, assim, a gente não vai ter nenhum problema, porque a gente já vem trabalhando esse protocolo desde outubro de 2021. A ouvinte pergunta, para estudar na escola do SESC, paga algum valor, alguma mensalidade? Isso, então vamos lá. Né? O SESC, ele vem sempre pensando no comerciário, certo? Facilitar. O SESC, ele é feito realmente para beneficiar o comerciário. Não que a gente não atenda outras categorias, como conveniado e usuário. Mas para o comerciário, o SESC esse ano, ele vem com uma proposta bem bacana. Então, para a educação infantil, hoje, nós estamos com um valor de R$ 102, com 50% do material fornecido pelo SESC. Para o ensino fundamental menor, até o 5º ano, nós temos uma mensalidade de R$ 123, com o mesmo subsídio de 50% fornecido pela empresa. Então, assim, é uma proposta bem interessante, né, para o comerciário que quer uma escola de qualidade e uma mensalidade que caiba no bolso. Mas para isso tem que ter a carteirinha do comerciário, SESC, né? Carteira do SESC prioridade. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar a sua carteira em dia. Então, faz uma visita, liga para a gente. Esse telefone que eu acabei de dar também é o WhatsApp. A gente tem uma pessoa específica para estar respondendo todas as dúvidas. Agora, digamos que eu não tenho a carteirinha ainda, né? Eu vou tirar hoje, já estou aqui me preparando para tirar. Eu já tenho direito também a esses benefícios da matrícula, dos 50% do material? O primeiro passo é você fazer a carteira, porque quando você faz a carteira, a gente já fica sabendo que tipo de categoria você vai entrar, já que nós temos 3, que é o comerciário, conveniado e usuário. O conveniado é para quem não trabalha no comércio? O conveniado são as pessoas do município, do estado, e o usuário, que a gente chama, são as pessoas que não entram em nenhuma dessas duas categorias. Mas todos eles têm algum tipo de benefício? Todos eles podem fazer a carteira, podem estudar no SESC, e uma coisa boa é que todos eles vão ter 50% do material incluso. Agora, essa mensalidade de 102 da educação infantil e 123 é exclusiva para o comerciário. Quem não aumenta um pouquinho a mais, né? Um pouquinho, mas tem o benefício não, né? Não, o SESC não trabalha com muito, né? Coisa boa, né? Tenta facilitar. E a escola é altamente, digamos assim, reconhecida com a sua qualidade? Isso, atestada. a escola é conhecida em todo o Rio Grande do Norte. Né? Nós temos escolas espalhadas todo o Rio Grande do Norte, a Grande Natal, Zona Norte, temos uma em Potilândia, temos em Nova Cruz, São Paulo do Potengi, Mossoró, uma escola nova com 700 alunos. Então, assim, espaço, né? Um espaço bem significativo, salas amplas com ar-condicionado, professores capacitados periodicamente. Então, assim, a gente está lá para atender. Certo? Quem quiser fazer uma visita, temos pessoas para mostrar a escola, orientação pedagógica para falar da proposta. Então, assim, aproveite, porque temos poucas vagas, já estamos concluindo o nosso ciclo de vagas, e uma coisa que o SESC vem esse ano também inovando. Mediante todo esse processo pandêmico, o SESC deu uma diminuída, então a gente fez uma diminuição no quantitativo de alunos por sala. E para esse ano de 2021, o SESC só vai atender 20 alunos por sala. Para quê? Para que o professor ele possa atender melhor da forma híbrida. Né? Então, 10 alunos vêm um dia e 10 no outro. Então, fica mais fácil o trabalho e tem uma qualidade melhor nessas aulas remotas que o SESC vai fazer. Quais são os níveis que a escola do SESC oferece? Hoje nós temos educação infantil, nível 4 e 5, e ensino fundamental menor, do 1º ao 5º ano. E as aulas começam quando? As aulas iniciam dia 8 de fevereiro. O prazo de matrícula vai até quando? Até o final do mês. Desse mês, né? Isso. Tem matrícula suficiente para todo mundo? Olha, nós para a demanda que procura a escola? Nós fizemos as matrículas dos alunos veteranos, né? Tem alguns que ainda estão indo, e agora nossa meta é atingir os alunos novatos, certo? Então,
mediante esse número que o SESC reduziu, a escola ela só vai ter a sua per capita máxima de 140 alunos. Então, vamos supor que hoje a gente tem 25% de vaga. Então, a gente pede que as pessoas procurem logo para fazer sua matrícula, certo? Porque só até o final do mês. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, né? Ele está pedindo primeiro para que você repita o número do telefone de contato. É bom que as pessoas peguem lápis e papel na mão, né? A Tânia vai repetir aí o telefone de contato com a escola do SESC. 91 49 01 48. 91 49 01 48. 01 48. Esse telefone você pode ter toda a informação, não é isso? Tudo. Esse telefone, ele é o WhatsApp também. E esse telefone você vai falar direto com a equipe da escola, que vai estar lá só para tirar dúvidas, agendar e fazer o que o cliente deseja em relação às matrículas. E se um pai quiser conhecer a escola, né? Já está aberta a visitação? Aberta a visitação por esse telefone também. É só agendar a sua visita. Ok, Tânia, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer a oportunidade, dizer, claro, que é um ano atípico, né? Mas o SESC, com toda a sua segurança, está pronto já para receber os alunos em 2021. Agradecer a todos os pais que fazem parte da Escola SESC, o ano letivo de 2020, a parceria, e dizer que toda a equipe está preparada já para dia 8 de fevereiro receber todos os alunos. Muito obrigada, Marcos, e obrigada a todos os ouvintes da Rádio Rural. Conversamos com Tânia Cunha, diretora da escola SESC, né? SESC Seridó, inclusive que funciona dentro das próprias instalações do SESC.